Hello, my beautiful people! Bom dia, bom dia, bom dia, planeta Terra! O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Amores! Buenos dias! Bora que bora de live. Só passando aqui para lembrar vocês que agora eu vou fazer lives de segundas, quartas e sexta às 9 da manhã. Bora que bora, meus amores, o que mais é possível? Bora expandir comigo. E eu tô aqui em parceria com Resiliência Humana. A gente vai estar também falando com um público novo, né? Bora convidar o povo para as infinitas possibilidades. E, gente, eu tô lendo um livro. Eu não tô entendendo, peraí, deixa eu ver aqui. Ai, gente, tá me querendo todinha. Ai, meu Deus, socorro. Amores, voltei de viagem. Ó, só na energia do maestro. Que delícia, gente. Que demais. Agora eu tô aqui, eu já voltei. E voltei com tudo pra gente começar aqui, né, a semana, terminar o ano, né, na facilidade, alegria e glória. E bora que bora. Peraí que eu vou aceitar aqui. Tá chegando. Bora que bora. Falar sobre o quê? As infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho aqui o vídeo. Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos. Bora lá falar sobre possibilidades, sobre leveza, sobre abundância, sobre expansão, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre tudo, sobre você, né? Finalizar um ano aí, ó, na mágica. E turma linda aqui do Resiliência Humana, eu tô chegando agora. Eu vou estar fazendo lives aqui às 9 da manhã, segundas e quartas e sextas com vocês. E eu vou estar fazendo algumas lives às 9 horas da noite também. E a gente veio falar sobre o quê? Sobre o quê? Possibilidades, amores. Quais são as infinitas possibilidades que tem disponível para você que você não reconheceu? Quantas histórias você vem contando para você para evitar a leveza e a abundância que você poderia estar escolhendo, hein? Quantas historinhas você está contando para você para evitar a facilidade, a leveza e a abundância que você poderia estar escolhendo? E aí, amores, hoje eu vim falar para vocês assim, ó. Hoje eu acordei de manhã, mandaram um vídeo lá no meu grupo falando sobre assim, gente, existem duas possibilidades. Você pode continuar nesse lugar, você pode continuar nesse lugar, ou você pode se abrir para uma possibilidade diferente, né? Mesmas escolhas, Einstein já dizia, mesmas escolhas, você vai ter os mesmos resultados. Então, eu te pergunto aqui, agora é a hora? Que medo você tem de perder que te impede de escolher o que vai te fazer feliz? Você está comprometido com a sua vida? Você se compromete com a sua vida? Você faz o que você ama? Você acorda assim feliz? Tipo, ai, o que mais é possível feliz todos os dias? Se você não tá, meu amor, esse não é seu lugar. Sinto lhe dizer, esse não é o seu lugar. O seu lugar é ficar feliz, viver um viver orgástico e ficar nesse lugar. Não é esse lugar aí de ficar nesse trauma e drama reclamando. Gente, esse negócio assim, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ontem eu falei assim, não, gente, eu vou cascar o povo agora. Vou cascar todo mundo. Que negócio é esse? O que você pensa, o que você fala o tempo todo, você está criando. Você entendeu? Então, assim, você pode continuar, não tem certo, não tem errado. Tá funcionando você ficar reclamando, você ficar no trauma e drama, você ficar em julgamento, né? Isso tá funcionando para você? Se julgando, se fazendo de errado, fazendo outras pessoas de errado. Tá funcionando? Se não tá funcionando, e se você escolher, existe uma possibilidade diferente para você, entendeu? E aí, esse vídeo que eu postei hoje, até nos meus stories, lá no meu um Reels que eu postei nos meus stories, fala exatamente sobre isso. Até quando você vai ficar sendo controlado pelo sistema, pela mente? Existe algo invisível, assim, ó, o tempo todo, no controle de tudo, e você fica funcionando muitas vezes a partir desse espaço. Você pode ficar nesse lugar, tudo bem.
Eu tô aqui para convidar você que tem uma porta aqui. Eu tô mostrando uma porta, abrindo uma porta para você. E se você escolher, o que mais é possível? O que mais é possível? Sejam bem-vindos, meus amores. Bom dia. Ah lá, eu gostaria mesmo de mudar, mas tenho filhos na jogada, não sou feliz neste casamento. Olha isso, Débora. Vamos pegar a Débora aqui. Acho que você está sendo uma gratidão por você trazer e vir falar e se expor e falar, porque o quanto que você está colocando os seus filhos, o seu casamento, toda essa história, a fonte da criação da sua vida. E muitas vezes você não está enxergando uma saída, mas eu estou aqui, Débora, para pegar na sua mão e te mostrar, tem uma porta aqui. E você pode mudar isso. E muitas vezes você acha que o problema está sendo o marido, o problema é o dinheiro, o problema é isso. Se você é acessar a consciência disso. Eu não estou falando que tem que separar, tem que nada. Realmente, se você escolher virar essa chave, você pode mudar tudo, inclusive seu casamento, você trazer mais facilidade, mais leveza e tudo. Aí você, tipo assim, você não tá vendo. Eu vou te dar uma pergunta aqui. Faça essa pergunta, porque essa pergunta mudou a minha vida quando eu comecei nessa jornada. Aonde está a luz no fim do túnel? Até escreve aqui. Aonde tá? Se você que tá nesse lugar, que tá aí, não sabe o que fazer, não tá feliz no casamento, não tá feliz no relacionamento, aí tá presa aqui, você tem filhos, eu tenho filhos, percebe a carga? Bora interromper esse algoritmo, Débora. Bora interromper essa programação e criar uma nova história e você poder ser uma contribuição para os seus filhos, né? Para que eles possam criar a vida a partir do que vai ser leve e divertido para eles. O quanto que o seu passado está comandando o seu futuro agora, o seu presente, o seu futuro, e você continua perpetrando isso. E você acessando o que você sabe, meu amor, que é essa porta que eu estou aqui para mostrar para você, você pode mudar tudo, assim como um passe de mágica. Eu tenho feito lives aqui no Resiliência e eu tenho ouvido muito assim, Tatá, eu tô te ouvindo há uma semana e já mudou tudo na minha vida. Vai pra pergunta, fica nessa pergunta. Aonde está a luz no fim do túnel? Aonde está a luz no fim do túnel aqui? Aonde está a luz no fim do túnel? Isso vai fazendo total diferença, entendeu? Onde está isso aí, Débora? Onde está a luz no fim do túnel? E aí, assim, eu vou falar uma coisa para você, Débora. Eu tenho uma especialidade. Eu falo assim, a minha especialidade é exatamente lidar com essa questão do narcisismo, né? A questão do narcisismo é uma coisa assim que, como eu vou falar para você? Eu até fiz uma live há pouco tempo falando sobre isso, né? E muitas vezes, quando a gente julga, todo mundo tem um pouco de traço de narcisismo. E a gente lidar com o narcisismo, eu até vou falar sobre isso, assim, eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso. E eu estudo muito sobre o narcisismo a partir do ponto de vista dessa realidade, a partir da psicologia. Gente, tá tudo clicando aqui o meu celular, mas depois eu não vou conseguir mudar aqui agora. Mas vamos lá, porque fica me distraindo, né, gente? Aquela assim, eu fico distraindo e tal, mas vamos lá. O que que todo mundo assim, né? Eu vou trazer uma consciência para vocês e vocês percebem isso, é uma possibilidade, porque tudo na vida tem uma forma de você olhar, como você pode olhar para toda desgraça que você chama de problema, desgraça na sua vida de uma forma diferente. Uma pergunta. Então vamos lá. Como eu posso olhar para essa desgraça da vida de uma forma diferente? Qual é o presente que tem aqui? Qual é a beleza que tem aqui? E todo o trabalho que eu faço é sobre consciência. E consciência, ela tem algo que, assim, inclui tudo e não julga nada. Você não tem julgamento. Se você eliminar o julgamento da sua vida, a mágica acontece. O orgasmo chega. A facilidade, arriva, como se diz em italiano. A facilidade arriva. Então, se você tirar o julgamento da equação e você incluir tudo, você vai começar a usar toda essa energia para criar. Porque a consciência, ela inclui tudo e não julga nada. Entendeu? A consciência, ela inclui tudo e não julga nada. E aí, se você teve, né? E muitas vezes, quando a gente julga o outro falando assim,
o fulano é narcisista. Olha para isso e coisa. O que que é narcisismo para você? Entendeu? O que que é narcisismo para você? O quanto que você está olhando para essa questão do narcisismo a partir de uma realidade que não é a sua realidade, não é verdadeiro. Porque se você continua nesse looping, no relacionamento, que você está num relacionamento abusivo, que o cara é narcisista, não sei o quê, você fica nesse looping. Se você não olhar a partir do que você sabe, do que é verdadeiro para você, essa história não vai mudar. O que você vai criar? Doença, você vai criar, vai matar o seu corpo, aí você vai morrer, aí tu vai encarnar de novo com todas essas informações inconscientes e continuar recriando tudo isso. O negócio é você acessar a consciência. E muitas vezes, gente, o que que acontece? Essa questão da consciência inclui tudo e não julgar nada. A gente aprendeu desde criança a julgar. É a coisa certa a fazer. É o que é certo de fazer, entendeu? Então, é incluir tudo e não julgar nada. O dia que você olhar para tudo e não ter sentimento, não ter ponto de vista, e você olhar com um olhar de observador, porque isso é física quântica, né, tá? Mas o que eu trago aqui é além da física quântica. E de uma forma muito fácil. De uma forma muito fácil. Muito fácil mesmo. Então, assim, é ir além disso. Então, é você entrar nesse espaço de relaxamento e olhar para sua vida e, ó, porque tudo é energia. Você olhar para a sua vida e você não ter ponto de vista de nada, você começar a receber de tudo isso. Então, sobre o narcisismo, se você foi filhos, né? Se essa pessoa, porque assim, a questão é o como lidar. E eu vou contar uma história para vocês minha sobre narcisismo. Vamos lá, que eu vou colocar o meu na reta, porque eu adoro, né? Eu, há uns 3 anos atrás, eu fui fazer uma classe, eu estudo muito, né? Portanto, eu acabei de voltar agora da Europa, eu estava fazendo um curso lá fora, né? E tudo sobre expansão da consciência, aonde inclui tudo e não julga nada. E quando você desenvolve esse músculo de estar na consciência, você desenvolve a mágica. Você vira o toque de Midas. E é isso que eu escolho, sabe? Eu escolho levar isso para o mundo, né? Para as pessoas. E eu fiz disso o meu trabalho. E hoje eu levo isso para o mundo, porque realmente isso mudou minha vida. Me trouxe mais dinheiro, me trouxe rejuvenescimento, eu faço mais escolhas, eu me divirto mais, a vida é muito melhor. Porque realmente não valia a pena do jeito que eu estava vivendo. Eu realmente não queria mais viver, eu queria tirar a minha vida. Eu falei assim, bom, se não for para mudar essa merda de vida, eu prefiro não estar nesse corpo. Eu prefiro dar e de arrasta para cima, entendeu? Foi quando eu demandei isso e as coisas começaram a mudar. Tipo assim, é você chegar agora aqui no meio dessa live, aí com você e falar, chega. Mas não é um chega. Entendeu? É chega. Bota energia nesse chega. Basta. Chega. E aí eu tava no México numa classe e veio essa história do narcisismo no meio da classe. Porque normalmente, como que funciona o meu trabalho? A gente não tem PDF, apresentação de PowerPoint, é seguir a energia. Eu consigo estar com vocês aqui, vocês trazer uma pergunta e a gente entrar na energia da pergunta que a pessoa está fazendo e a gente realmente acessar a consciência do que realmente está acontecendo. E é diferente para cada um. Aqui não tem metafísica, sabe aquela coisa do livrinho? Dor nos rins é igual para todo mundo, não. Cada um é uma energia, é alguma coisa que está sendo criado ali. Então é bem interessante, eu me apaixonei dessa forma e hoje eu trabalho dessa forma. Então não tem apresentação de PowerPoint nem nada, é seguir a energia e eu desenvolvi esse músculo e você também pode. Todos nós temos essa habilidade de percepção, né, do que realmente está acontecendo. A vidência, né, gente? Fala que vidência, médium, todo mundo é. Entendeu? Todo mundo é. É você desenvolver suas capacidades e suas habilidades. Aí eu fui pro México, gente, estava lá facilitando, estava rolando uma facilitação e veio essa história do narcisismo e aquilo mexeu muito comigo. E na hora não foi muito cognitivo, mas eu sei que aquilo bateu e doeu. Mas doeu forte, entendeu? Doeu muito forte. Eu saí de lá, eu acho que eu fiquei uns 6 meses ainda processando. E eu tenho assim, quando o negócio bate forte e me deixa esquisita, eu continuo nesse lugar. Porque quantos de vocês aqui vai receber uma terapia, vai fazer alguma coisa, fica esquisita, ai, não vou mais nada, não, fiquei esquisita. Aí que tu tem que ir. É aí que tu tem que ir. Porque é desconfortável, é mexer nesse vespeiro aí, entendeu?
E uma das coisas que eu percebi é assim, quando você é filho de pais extremamente tóxicos, porque você está consciente de tudo, desde quando você estava na barriga da sua mãe, você entendeu? Você está consciente de tudo ali. E é muito incrível isso, porque muitas vezes. E você se julga por isso. E se você ainda esconde de você, você começa a julgar o outro que é narcisista, entendeu? Então todo mundo, e se você queira ou não, todo mundo tem um tracinho de narcisismo dentro de si, carrega isso. E não é pessoal. A gente começar a olhar para a vida, né, para a sua história, não levando para o pessoal, e sim percebendo que é uma programação que através de ferramentas, através de ferramentas energéticas, de perguntas, você consegue interromper o algoritmo dessa programação, que é justamente você sair desse lugar, que esse lugar não é seu. Você está vivendo na mentira. Até quando você vai ficar? É tipo na Matrix, sabe? No sistema. Marionete. Porque se você não parar de julgar e olhar para as coisas a partir do que realmente é verdadeiro para você, as coisas não vão mudar. E eu estou aqui para convidar vocês, meus amores, para que vocês possam começar a olhar para isso de uma forma diferente. E eu estou colocando o meu na reta aqui para mostrar para vocês como é que o negócio é mais embaixo. Se a gente não for a vulnerabilidade, baixar as barreiras e olhar para as coisas sem churumela, sabe? Sabe, vamos lá. Aí, gente, deixa eu contar pra vocês. E aí eu tinha uma questão com relacionamento. Falar, gente, eu não quero. Porque, na verdade, assim, era tudo muito trágico. Então, o problema eu tive nesse lugar. O problema era o outro. O problema é ele. O problema é ele. O problema é ele. Até que eu descobri que o problema não era ele. Era eu. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, como é mágico você ser a vulnerabilidade de reconhecer que tudo que você julga no outro está dentro de você. E o melhor de tudo, você ainda reconhecer isso e não ter julgamento sobre você, começar a olhar para a vida de uma forma diferente. E esse é meu convite. Inclusive, eu estava lendo esse livro aqui que eu trouxe de viagem, O Lar das Infinitas Possibilidades, gente. É as infinitas possibilidades. Então, assim, você com certeza estava fazendo uma pergunta aí para Deus, falou: oh, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí você caiu aqui na minha live, estou aqui falando para tu começar a se abrir para uma possibilidade diferente para mudar a sua vida. Entendeu? Então, bora. Aí deixa eu contar pra vocês. Aí eu não queria saber de relacionamento. Então, tudo funcionando, né? Feliz, dinheiro, trabalhando e parará, e indo, né? Fazendo o que eu amo e tal. Até que um dia, tantos processos que eu faço comigo, eu comecei a me liberar. Falei, não, agora eu tô pensando em ter um relacionamento. Agora eu estou preparada para ter um relacionamento. Porque para entrar no relacionamento, para ficar no julgamento do outro, eu não quero. Entendeu? O que tá certo sobre isso? Eu fui pra pergunta, comecei a me descobrir, a olhar para isso. E foi muito legal. Aí, gente, eu conheci. Aí eu não sou muito de sair de casa, sabe? Essa coisa de balada. Não sou. Eu adoro ir em restaurante, eu adoro viajar, mas assim, eu não sou muito de balada, não. Mas eu falei assim: não, eu vou me esforçar um pouquinho, eu vou pra balada. Saí, fui num lugar super legal aqui em São Paulo com as amigas, as amigas e tal. E cheguei lá, eu conheci um rapaz. E naquela semana, eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim: olha, eu tenho um relacionamento narcisista, eu só crio um relacionamento narcisista, porque o cara tal. E aí eu comecei a trazer consciência para ela sobre isso. E a gente começou a facilitar. O que que é isso? Facilitar. Olhar para isso de uma forma diferente. E começou a explodir o mundo dessa pessoa naquela semana. E naquela semana eu saí. Inclusive, essa pessoa estava no dia que eu saí. Cheguei lá no lugar, conheci um rapaz, gente. E na hora que eu conheci o rapaz, ele chegou e virou e falou assim: nossa, eu tô muito mal, eu acabei de sair de um relacionamento narcisista. A menina era muito narcisista, porque ela era o problema. E no julgamento com a namorada lá. E pau, tal, né? E no julgamento com a namorada. Aí eu olhei e falei assim: ai, que saco, meu. Já tô conhecendo a pessoa, já tá reclamando. Essa é a realidade, né? Essa realidade é assim, né? Você já, ai, não, eu vou sair, não quero saber de. Não, a minha realidade é baixando as barreiras, baixando todas as barreiras aqui e vou receber disso aqui. O que que tem aqui pra mim? O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo? O que que tem aqui de presente pra mim que eu não tô reconhecendo? Gente, eu baixei todas as minhas barreiras e comecei a ouvir. Então, tudo que ele falava da namorada, eu falava assim, nossa, que interessante. Eu era assim, nossa, sou eu. Eu abria cada olhão, assim, ó. Eu falei assim, nossa, que interessante. E aí você começar a reconhecer que você é narcisista.
Ele não reconheceu isso. Só que ele lidava com a narcisista de uma forma assim, julgando, apedrejando, colocando ela na cruz. Só que uma pessoa que tem, e ele tem o traço narcisista, ele é narcisista e ele não reconhece. Mas tudo bem, não tem problema, porque a gente não tem que provar nada para ninguém. Mas ele me trouxe informações importantíssimas para reconhecer o quanto que eu era narcisista dentro dos meus relacionamentos. Olha, foi tão mágico. Aí, deixa eu contar. Aí eu comecei a receber, falei assim, nossa, que legal, gente. E assim, e por que que muitas vezes eu vejo que assim, dentro do relacionamento, né, eu funciono de uma forma diferente. Cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, eu tenho dislexia. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma possibilidade, né? Inclusive, eu tenho uma questão que é essa, uma consciência esférica. Então, assim, muitas vezes eu tô consciente do presente, passado e futuro. Então, antes eu não sabia lidar com isso. Hoje eu aprendi a lidar comigo. Eu sei como eu funciono. As pessoas não precisam saber como eu funciono para lidar comigo. Só que quando eu estava no relacionamento, eu não sabia disso. Então, eu era taxada de narcisista, porque, tipo, a pessoa estava aqui, eu já estava lá na frente. E eu achava que a pessoa tinha que me acompanhar, a pessoa achava que eu tinha que voltar. Tipo, era um desastre. Quando você não reconhece você, quando você não conhece como você funciona, porque muitas vezes você tem traços de autismo, você tem TDAH, você tem coisa, você é X-Men, você tem né, essas habilidades, e você não sabe lidar com isso. Você não se conhece, você não sabe lidar. Eu aprendi, eu estudo isso. Eu faço, eu trabalho com isso. Hoje, eu trabalho com pessoas com autismo, TDAH, déficit de atenção, de uma forma totalmente diferente, trazendo clareza para ela que isso não é um problema e sim possibilidades, meus amores, porque é mágico. Só que isso dentro de um relacionamento é uma loucura. Você entendeu? E eu comecei a olhar para isso de uma forma diferente. Foi tão incrível, porque eu olhei para ele, eu não tinha julgamento, eu só observava, falei assim, olha, eu sabe que eu vi a possibilidade, falei assim, olha, olha como tem mercado para gente, a gente não reconhece. Nós que trabalhamos com isso, temos mercado e a gente não está reconhecendo, porque o mundo requer essa consciência de que nada é o problema e tudo é uma possibilidade. E se você não reconhece as suas habilidades, que você não é um problema e você não sabe lidar com você, como é que você vai conseguir lidar com o relacionamento? Só que como você não sabe lidar, é mais fácil julgar o outro do que você reconhecer que nada acontece, tudo você cria, e você começar a se conhecer. Foi essa minha busca desde 2015. Eu viajo o mundo fazendo cursos. Eu acabei de voltar agora de Roma. Eu passei 5 dias dentro de uma sala, pirando, pirando. Quero mais disso, entendeu? Eu escolho mais disso, mais disso. Você entendeu? E aí, deixa eu contar para vocês do rapaz. Aí, finalizando, gente, eu olhei para ele, eu falei assim: nossa, você está me trazendo informações muito importantes, porque eu reconheci, assim, sabe quando você se reconhece? Eu falei assim: nossa, eu sou uma narcisista, eu fui narcisista no. Aí ele me olhou com um zoião assim, eu falei assim: tipo, né? E tipo, sabe que eu te convido a começar a olhar para o narcisista de uma forma diferente. Faz sentido para todos vocês? Eu vou fazer essa pergunta para vocês e eu faço para todo mundo. Faz sentido que nada acontece, tudo você cria? Você é o criador da sua vida? Se sim, digita um. Se não, digita dois. Entendeu? Então, é interessante, é muito interessante, sim, ô Rose. Rosimeire, é muito interessante começar a se abrir, porque quais são as infinitas possibilidades que está disponível para você que você não reconheceu? Aqui vocês que estão digitando sim. Então, se tudo você cria, você cria a sua vida, por que que você julga o outro? Por que que você coloca os filhos a fonte da criação da tua vida, o marido, os problemas, toda essa coisa a fonte da criação da tua vida, e você não para e reconhece? É muito simples. Você entendeu? Olha isso. Isso é demais, gente. Se perguntar para uma pessoa, você faz sentido que você é criador da sua vida? Sim. Olha isso, todo mundo. Aí a Malu tá falando dois. A Malu tá falando dois. Malu, começa a se abrir para as possibilidades, senão você vai continuar nessa, amor. Tu vai matar teu doce lindo corpinho, entendeu? E vai continuar voltando nesse corpo, vai voltar de novo com os mesmos problemas, se você não começar a se abrir para as possibilidades. E eu te pergunto, e que bom que você tá aqui, que você recebeu o meu chamado, que você chegou nessa live e que você tá aqui para me ouvir, meu amor. Quais são as infinitas possibilidades que tem disponível para você que você não reconheceu ainda?
Aí, gente, o cara me trouxe todas essas informações, eu comecei a refletir. Aí, naquele momento, vem culpa, né? Fita merda, meu, eu fui tão má no relacionamento, eu fui narcisista, nossa, eu fui isso. Eu comecei a reconhecer, eu falei, gente do céu. Aí existem ferramentas energéticas que a gente consegue destruir, descriar, porque se você vai para culpa, isso fica no seu campo, você trava a tua vida. Culpa trava a tua vida, raiva trava a tua vida, sentimentos trava a tua vida. Só que o sentimento você não vê, né? Mas ele tem a energia, ele fica no teu campo. E aí o negócio vai, entendeu? Aí a Rosa tá falando assim: ah, olha, eu perdi um filho no acidente. Amor, você começar a olhar para tudo isso, tem qual são as infinitas? Qual a forma que você pode olhar tudo isso de uma forma diferente? O quanto que você tá presa na culpa, Rose? Eu tô tão feliz que você tá aqui me ouvindo, amor. Faz essa pergunta. Qual é a forma que eu posso olhar para essa situação que eu vivi diferente? Qual é a forma diferente que eu posso olhar para essa situação? Bora trazer leveza para sua vida, gente. Deus, né, criou o criador, sei lá quem criou tudo. Criou a gente para ser feliz, não criou a gente para coisa e a gente receber. A consciência, ela inclui tudo e não julga nada. Nada. E é você tá na permissão, porque o seu filho tem a própria consciência dele, as próprias escolhas dele. E muitas vezes uma pessoa, a forma que a gente olha para a morte nessa realidade é uma distração. Tá aí, ó, te coloca chafurdada no sentimento, nas emoções e não olha para o que realmente está acontecendo, o que é verdadeiro. Bora estudar, bora se abrir, vem para o meu canal, vem ouvir minhas lives, cai para o meu YouTube, vai lá ouvir que eu já falei muito sobre isso e de repente você pode trazer uma leveza para o seu coração. Você é muito importante para o planeta Terra, para a vida, para tudo. Então, assim, você viver triste, isso não vai fazer bem para você e para ninguém, nem para a Terra, e muito menos para o seu filho. Você entendeu? Então, bora. Então, gente, deixa eu voltar lá para o narcisista, entendeu? Aí, gente, ele me trouxe muita informação. Então, assim, essa questão do narcisismo, todo mundo tem um traço. Então, eu reconheci isso. Eu falei assim, gente, eu virei especialista nisso. E o que que acontece com o narcisista? É que ele vem de pais, você está muito consciente do seu pai. Muitos de vocês aqui tentam fazer seu pai ou sua mãe feliz, só que vocês não conseguem. Isso é um trabalho bem mal sucedido, né, gente? Desde a infância, porque você já tá ali, você já nasce no além, meus amores, porque você, dentro da barriga da sua mãe, você já tá consciente de tudo lá fora. Você já nasce na culpa. Então, você cria o seu próprio universo. E o que que você cria? Barreiras para proteção. E aí você se torna narcisista e você não sabe que você é, entendeu? E aí é mais fácil a gente julgar o outro do que reconhecer. E não tem nenhum problema de reconhecer. Eu tô aqui perante todos vocês aqui, 222 pessoas falando assim, eu fui descobrir isso com 45 anos, com 45 anos eu descobri que eu era uma narcisista dentro dos relacionamentos. Só que eu fui olhar para essa questão de uma forma totalmente diferente. Eu não olho para o narcisista como uma coisa pejorativa, uma coisa. Não, mudou tudo na minha vida, entendeu? A forma que eu olhei. Ah, inclusive, outro dia eu estava ouvindo uma live de uma pessoa falando sobre isso, mas colocando o narcisista lá no chão, que tipo, você tinha que sair correndo do narcisista. Não! A gente vai mudar o mundo quando você reconhece aqui. E você reconhece que isso, tipo, você reconhece você. Você ativa todas as suas habilidades, toda a sua potencialidade. Você não tem julgamento sobre nada. Você muda o mundo. Milhares de pessoas que estão conectadas nessa mesma coisa começam a olhar para as coisas de uma forma diferente. Com certeza, 10, no mínimo, pelo menos 10 pessoas aqui vai começar a olhar para os seus relacionamentos de uma forma diferente. E eu convido você, porque se você não está bem no relacionamento, eu convido você a descobrir quem você é. Quem você é para você começar a criar um relacionamento diferente. Aí você fala assim: ah, pau que nasce torto morre torto. O que já tá ferrado não tem, já perdeu o respeito. Não, você pode mudar tudo se você quiser. Você pode retomar o seu casamento, o seu relacionamento, ou você pode se separar, e tudo isso na facilidade, entendeu? Só que enquanto você não descobrir como você funciona, enquanto você não descobrir o que é verdadeiro para você sobre as coisas, não é a minha verdade, é a sua verdade, não tem como, entendeu? Então, Nando, bora se descobrir. Eu preciso, escolhe.
Dá um basta, vai lá pro meu YouTube, cai pra dentro dos meus vídeos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, não tem igual. A consciência que eu trago, o conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, são conteúdos e consciências que realmente, assim, vai fazer total diferença na sua vida. E existe um campo eletromagnético no nosso corpo, né, nos nossos corpos, que tem muita informações que faz com que você vive no errado de você. Você fica nesse loop, você não consegue sair do lugar. Então, o que que eu sugiro para vocês? Receba barras de Access. Você já ouviu falar em barras de Access? Receba barras de Access. É, participa de uma sessão de Access, sabe? Venha fazer uma sessão, né? Eu faço sessões também, né? Eu dou cursos de barras de Access, de fundamento, de outras técnicas. Então, todas as ferramentas que eu utilizo e tudo que eu faço é voltado para empoderar você a acessar o que você sabe. É para você olhar para você não mais como um erro, e sim como uma possibilidade. É você ocupar o seu lugar aqui, a sua existência no planeta Terra e ser feliz, amor. O nosso natural, o que está disponível para nós é a facilidade, a felicidade, isso está disponível para nós. Para vocês que estão chegando aqui agora, que tá me conhecendo pela primeira vez, eu cheguei em São Paulo aos 17 anos, na caçamba, num caminhão. Eu sou mineira de Varginha e hoje, né, eu tenho 48 anos, eu tô aqui, meu, minha vida é outra. Eu mudei toda a minha realidade. Se eu fosse ficar presa no que eu tinha que fazer ou o que eu tinha que ser, a partir dessa realidade, eu não estaria aqui. Eu queria a minha própria realidade. Você entendeu? Eu não estudei essa realidade, mas eu estudei a realidade que eu amo de paixão, as infinitas possibilidades. Você fala para mim assim, ah, história, matemática, português, tá, tô nem aí, meu. Hoje, tipo, eu escrevo tudo errado. Você entendeu? Aí eu tenho pessoas que escrevem para mim, eu tenho o GPT que escreve para mim, entendeu? Eu vou estudar o quê? Sobre energia. Meu negócio é isso. É entrar na energia e, ó, ir na voadora ali, ó. É isso. Por quê? Eu fui derretendo tudo isso. E detalhe, gente, envelhecimento está ligado com você, com a inconsciência. Então você guarda sentimentos, você guarda todas essas coisas, está tudo no teu campo eletromagnético, a energia você não consegue ver. E isso está criando doença no seu corpo. Isso está criando envelhecimento, isso está criando a morte no seu corpo, entendeu? E é isso. Tá quicando aqui, gente. Espera aí. Ai, meu Deus. Quantas mensagens no meio da minha live. Voltou? Voltou. Voltou? Então, gente, bora. Bora seguir. Bora, bora que bora. Bora que bora, meus amores, entendeu? Se você tá aqui em São Paulo esse final de semana, no sábado, eu vou dar uma classe de barras aqui em São Paulo. Vem aprender essa técnica para você utilizar com você. De repente você quer trabalhar com isso, mas isso é para você. Você receber pelo menos 2 sessões num dia e você passar um dia incrível e aprender ferramentas que vai contribuir com você para você se conhecer. Esse é meu convite, você se conhecer. Você é um diamante. Quantos de vocês hoje reconhecem que você é um diamante? Entendeu? Você é um diamante, você é uma preciosidade, você é um milagre nessa terra. Só de você abrir os seus olhos e é você reconhecer isso. Enquanto você não reconhecer que você é um milagre, as coisas não vão mudar para você. Você vai continuar nessa esteirinha. E tá tudo certo, não tem errado você ficar nesse lugar. É uma questão de escolha. Mas eu não posso ficar de boca fechada e não falar para você que você tem. Bora se abrir para isso. Se de repente você fala assim, Tatá, eu não tenho um puto furado. Não tem problema, cai para dentro dos meus vídeos. Eu tenho conteúdo, mais de 1000 vídeos no YouTube que vai contribuir com você. E eu tenho certeza que um dia você vai chegar até a mim e você vai vir aqui me dar um abraço e falar assim: realmente fez total diferença. O meu convite aqui para vocês é vocês começarem a utilizar essas ferramentas que eu trago, perguntas e ferramentas que eu trago aqui por uma semana, 2 e ver o que acontece. Quem está aqui que já mudou a sua vida na pergunta? Quem tá aqui? Lu, meu amor, Luciana, quem tá aqui? Conta pro povo, né? Bora aqui comentar, coloca seu comentário, o que é essas ferramentas, o que é todas essas ferramentas na sua vida, entendeu? Uma pergunta, pode falar, Débora. Logo, logo você vai vir, Gabi, vem aqui me abraçar. Bora, bora, meu amor.
A Lu falando, eu mudei tudo, mudou tudo pra mim também. E tudo essa questão é uma questão de escolha. Olha lá, doutora Gisele, meu amor da minha vida. Se eu só abrir aqui, eu quero abrir assim. Esse livro, gente, é um livro que é novo agora, acabou de ser traduzido para português. O Lar das Infinitas Possibilidades. E a pergunta que eu tenho aqui para vocês é: quais são as infinitas possibilidades que vocês têm disponível para vocês que vocês não reconheceram? Quais são as infinitas possibilidades que vocês têm disponível para vocês que vocês não reconhecem? Então, ó, olha que legal. Eu vou ler só um pedaço do livro, uma parte aqui para convidar, né? O Lar das Infinitas Possibilidades. Então, quem criou tudo isso, que é o criador de tudo isso, chama Gary Douglas e o Dr. Dan Heer. Então, isso aqui é uma classe transcrita, né? Então, assim, a gente vai olhar, vamos falar sobre as infinitas possibilidades. E com os participantes, quando a gente se junta, a gente abre as possibilidades infinitas com cada questão que cada um traz. Entendeu? Então, quando você sai de uma limitação, lembrando que quando você escolhe, meu amor, realmente funcionar dessa forma, sair das limitações, você libera muita gente, porque existem milhares de pessoas conectadas com as mesmas situações que você tá. A sua escolha de transformar a sua vida, só de você a escolha muda tudo. Você entendeu? Qualquer pessoa pode correr as barras. Qualquer pessoa pode correr as barras. Barras é vida, gente. Eu utilizo hoje, amanhã eu vou receber barras. Eu recebo toda semana, que me ajudou, porque realmente assim, me fez eu reconhecer que eu não era um problema, e sim, eu sou uma possibilidade. Você entendeu? Esse livro é incrível, né, Lu? Ele é maravilhoso. Então, as barras me fez eu reconhecer que eu sou uma possibilidade. Por quê? Porque quando você recebe barras, derrete, dá um delete em todas as limitações. É uma coisa que você nem precisa ficar falando. Deita lá e recebe. Quando você levanta, você está totalmente diferente. Entendeu? É assim como um passe de mágica. Olha que legal, gente. Aí, ó. Bora. O que mais é possível? Então vamos lá, ó. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Olha que legal. Vamos lá. Dan, Gary e eu esperamos remover do seu mundo a necessidade absoluta de escolher uma vida pequena, limitada e dolorosa. Em vez disso, escolher fazer com que a vida seja sobre as infinitas possibilidades, escolha infinita. E é algo que gostaríamos de dizer sobre escolher isso. Nunca aparece da maneira que você pensa que aparecerá. Apenas lembre-se disso daqui a alguns meses. Então, quando ele fala aqui, o nosso convite para você ir para o lado das infinitas possibilidades é para você sair dessa vida pequena. Você entendeu? Sabe esse lugar? Esse lugar não é seu, meu amor. Independentemente da sua condição financeira, da sua condição que você está hoje, sim, existe uma possibilidade para você. Eu não tenho, as coisas não vão aparecer, não existe uma caixa que eu vou te dar a possibilidade, não. Eu vou te dar uma pergunta. Você vai fazer essa pergunta. Quais são as infinitas possibilidades que estão disponíveis para mim que eu não reconheci? Começa a fazer essa pergunta o tempo todo. Quais são as infinitas possibilidades que está disponível para mim que eu não reconheci? Vai para depois. Então, assim, isso vai te tirar dessa vida pequena, vai te tirar dos problemas, vai te tirar da lama. Por mais que você não está encontrando a luz no fim do túnel, você pode até fazer essa pergunta também. Aonde está a luz no fim do túnel? Foi ela que me tirou do lixo. A pergunta, ela vai te tirar do lixo e vai te levar para o luxo. A pergunta ela só vai abrindo. Então, vamos lá. Aí o Gary. Mais tarde, quando você olhar para o que apareceu, vai perceber, nossa, isso ainda é melhor do que eu queria. É porque quando funciona a partir das infinitas possibilidades, a menor parte de você não está mais no comando. Infinitas possibilidades aparecem quando você se permite estar no fluxo natural do universo magnânimo e ter facilidade disso. A maioria das pessoas não permite isso. Elas podem escolher total facilidade, total alegria, total glória, total possibilidade, riqueza, prosperidade, saúde. Em vez disso, escolhe uma vida pequena e limitada. Então, quantos de vocês estão aqui escolhendo uma vida pequena e limitada? E escolhe dar um basta nisso. Dá um grito de guerra comigo agora. Chega! Chega!
E bora lá. Faz a pergunta comigo agora na sua cabeça. Quais são as infinitas possibilidades que está disponível para mim que eu não reconheci? Quais são as infinitas possibilidades que está disponível para mim agora que eu não reconheci? O lar das infinitas possibilidades é onde você escolhe a partir de possibilidade, onde cria a partir da possibilidade, onde você tem possibilidade infinita. Nessa realidade, nós nos ensinaram sobre possibilidade, não nos ensinaram sobre possibilidade infinita. Ao contrário, nos destruíram sobre a possibilidade, nos doutrinaram sobre possibilidade finita dessa realidade, dizendo-nos: você não pode fazer isso, você não pode ter aquilo, as coisas não podem ser dessa maneira. É triste, mas é verdade. Ao longo da minha vida, as pessoas disseram: o que você quer simplesmente não é possível. A vida não é fácil. Você não pode ter isso tão bom assim. Minha pergunta sempre era: por que não? As pessoas me diziam: isso é o que você deveria escolher e isso que deve fazer, assim como tem que ser. Eu dizia: essa pode ser a sua realidade. Eu não gosto da sua realidade. Eu vou ter uma realidade diferente. Um amigo me contou que quando era criança, todas as vezes que queria algo mais grandioso, os pais deles perguntavam: quem você pensa que é para ter isso? Quem você pensa que pode fazer isso? A intenção dessas perguntas é fazer o quê? Fazê-lo escolher menos, doutriná-lo nas possibilidades finitas dessa realidade. Olha isso, gente. Olha isso, até pior. Você entendeu? Eu ouvi assim: quem você pensa que você é? Quem que você pensa que é? Entendeu? Quem você pensa que você é? Você não pode escolher tudo isso. Isso não é para você. Nós somos pobres. Você entendeu? Você foi doutrinado a possibilidades finitas. Vocês poderiam considerar, energeticamente, eu estou sendo energia para ferrar com isso agora. Vocês poderiam considerar sair desse lugar agora. Então vamos, vem comigo. Baixa todas as barreiras e vai. Bora. É só escolher. Seu ponto de vista cria a sua realidade, a sua escolha muda tudo. Escolhe sair desse lugar agora. Vai. Isso. Ah, isso. Ao longo da minha vida, as pessoas me disseram: o que você quer simplesmente não é possível. A vida não é fácil. Você não pode ter isso tão bom assim. Minha pergunta sempre foi: por que não? Então, ó, lá das infinitas possibilidades. Então, eu vim aqui trazer isso para vocês. Então, o quanto que você ouviu isso, né, quando criança? Então, infelizmente, nós fomos doutrinados a ser uma possibilidade finita. E agora é a hora. Agora é o espaço. Chegou a hora de você se abrir para uma possibilidade diferente? Bora! Expande muito, não é, amor? Alessandra, bora, amor. Percebe? Muda a energia, é exatamente isso. Meu ponto de vista aqui é entrar para dentro dessas lives e cair matando energeticamente, assim, ó. Fuder com as possibilidades finitas, sabe assim? Tipo, vamos, bora, meu povo, se abrir para as possibilidades e a gente, ó, vai. O que mais é possível? Entendeu? É sobre energias, tá vendo? Se mudou, Alexandra, o seu dia, é que você está na disposição de receber. E isso começa a fazer sentido. E quando ele fala que é muito incrível, porque assim, nunca falou assim, você pode. Sabe aquela coisa assim? Eu vou falar uma coisa para vocês que assim, é você estar nesse caminho. Quantas vezes você falou assim, nossa, eu quero fazer isso, meu, super expande. Aí você ficou naquela alegria, ai, eu vou fazer esse negócio. Aí você contou para alguém, ou para seu pai, para sua mãe, para um amigo. Aí falaram, quem é você na fila do pão? Isso não vai dar certo. Isso não é possível. E aí você murchou. E aí você não foi para a direita, lá naquele lugar que você queria, que estava expandindo teu coração, estava mandando você fazer tudo aquilo. Aí você largou mão, foi lá para a esquerda. Chegou lá na esquerda, deu com a cara na porta e falou: por que que eu não segui meu coração? Quantas vezes você falou para você: por que que eu não segui o meu coração? Por que que eu não segui meu coração?
E esse é meu convite, você seguir o seu coração sempre, meu amor. Você seguir o seu coração sempre. Bora pro movimento, bora movimentar. E você que tá aqui em São Paulo, vem, me manda um direct, vem pra classe de Barras de Artes, amores. Bora expandir, passar um dia comigo, moendo, sabe essas energias que estão aí no campo, né? Toda essa programação, bora deletar tudo isso e você viver a tua vida. E aí você pode falar assim: ah, mas eu queria fazer, mas eu não tenho dinheiro. Você pode fazer mágica até sábado. Você entendeu? Só você escolher. Você demandar, eu escolho isso. Você permitir que as infinitas possibilidades cheguem até você. Porque quando você falar, não é para mim, não é possível, você fecha a porta, você levanta a barreira, o negócio não acontece. Então vamos mudar essa energia, sabe? Quantos de vocês ficam aí, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você vai ficar, o tempo todo vai ficar pior ainda a situação. Você tem que estar muito presente com o que você pensa, o que você fala, que você é tão milagroso. É só converter. É girar o negócio assim, ó, vamos reverter isso. Puf! Entendeu? Aí tem, assim, umas pessoas que entram fazendo umas coisas aqui que não tem que falar, mas tudo bem, né, gente? Vamos falar para quem está escolhendo ouvir e mudar de vida. Bora! Então, bora lá. Então, é isso, tá, amores? Bora! Quais são as infinitas possibilidades que tem disponível para você que você não reconheceu? Qual é o seu caminho? Aonde está a luz no fim do túnel? Aonde está a luz no fim do túnel? Então, bora junto, misturado comigo. Eu convido vocês, olha, eu tenho lives no YouTube, tá aqui na minha bio, vocês vão lá para o meu YouTube, Thaisa Campos. Começa aqui, vem para coisa, assista meus vídeos aqui, né? Na semana tem mais